Comunhão mútua. Como isso é precioso. Como é precioso você investir na comunhão, seja com pessoas próximas, com irmãos, com queridos, comunhão no trabalho. Como isso é importante. E como o oposto disto é algo devastador, é algo tão egoísta, é algo que coloca o ser humano numa situação tão aviltante. Você não enxergar a importância do outro à sua volta. Isso faz com que você enxergue tantos outros valores que nada são em si mesmo. Meu nome é Pastor Wilton Luiz e eu quero, nesta mensagem de hoje, compartilhar com você a necessidade de investir no outro, de ter comunhão uns com os outros, de enxergar a importância das pessoas na construção da nossa própria vida. Como isso é precioso. Antes eu convido você a participar desse ministério, a se inscrever no nosso canal. Isso faz com que a mensagem alcance cada vez mais pessoas. Participe desse ministério assistindo as mensagens, compartilhando com os seus queridos, se inscrevendo no canal. Pois bem, qual é a necessidade da comunhão? Eu começo trazendo a você uma experiência vivenciada que mostra o contrário, que mostra como é devastador quando nós não olhamos a importância do outro, quando nós olhamos apenas os nossos interesses, olhamos apenas para nós, como isso é terrível. E aí construir uma ponte para falar sobre algo extremamente importante, que é a comunhão. Pastoreando uma igreja que com muito carinho pastoreei, eu vivenciei uma experiência envolvendo uma senhora muito simples. Eu fui chamado para atender essa senhora porque ela tinha sido vítima de agressões e ela foi parar no hospital em consequência dessas agressões que ela sofreu. Ela estava muito machucada, muito ferida, com hematomas, por todo o seu corpo, uma senhora de uma certa idade. O que me chamou a atenção é que um tempo atrás, alguns meses atrás, eu já havia vivenciado uma experiência com ela e aprendi muito com essa experiência. Eu fui ali trazer um consolo porque ela havia perdido um filho. Era um filho que infelizmente tinha buscado caminhos tão terríveis para si. Caminho do crime, e por conta desse caminho do crime acabou falecendo, acabou sendo morto. E eu estava lá naquela ocasião consolando essa senhora, trazendo uma mensagem de conforto da parte de Deus, mas eu percebia nela conquanto seu filho, sendo alguém de ações tão reprováveis, conquanto ela, por ser uma mulher de fé, uma mulher de vivência com Deus e sua palavra, não alguém que religiosamente apenas vivia, mas alguém que na prática vivia o evangelho. Então ela reprovava essas ações, mas ela amava o seu filho, orou muito por esse filho, mas os propósitos de Deus estão além da nossa capacidade de entender. E ali eu já tinha aprendido tanto com essa mulher. Ao ver a sua força ali, ela era a pessoa a ser consolada, mas eu via ela consolando as pessoas, consolando as senhoras, consolando familiares ali, usando a palavra do Senhor como elemento de consolo. Ela preocupava-se com as pessoas, ao invés de olhar para a sua dor, que era grande, mas ela tirava um pouco o foco da sua dor e focava nas pessoas e olhava nas pessoas e tratava de auxiliá-las na medida que ela podia. Então eu já saí daquela experiência ali muito edificante com a sua vida. Crescendo, tive crescimento no relacionamento com essa senhora. E passado um tempo, aqui estamos nessa segunda história, nesse segundo momento, em que ela estava internada, com fortes hematomas, com ferimentos no corpo todo, e eu fui visitá-la no hospital. E o grande detalhe tão triste é que esses ferimentos todos tinham sido causados pelo marido. Esse marido, por conta de vários caminhos, havia separado dela, e esse homem vivia perturbando essa mulher. E qual era o motivo, ou qual foi o motivo
de tanta violência, ele estava cobrando aquilo que ele julgava ser uma dívida financeira que ela tinha que pagar. Ele havia construído um muro de sua casa e ele estava querendo cobrar recursos do investimento econômico que ele fez naquele muro, uma vez que ele não ia mais desfrutar ali da casa e ele queria receber o valor que ele empreendeu naquela construção daquele muro. E ela não tinha esse recurso, ela não estava preparada para fazer esse ressarcimento, embora fosse o seu desejo. E aí, o que me chama a atenção foi uma frase que essa senhora usou para mim, ou falou comigo. Apesar de ser uma pessoa sem instrução, sem faculdade, sem instruções escolares, que eu quero dizer, mas com muita vivência de vida, ela disse: pastor, eu nunca pensei em muros. A minha vida foi construída pensando em estradas. A minha vida foi construída pensando em pontes. Eu sempre na minha vida tentei construir pontes. Eu sempre na minha vida tentei construir estradas. Nunca pensei em muros. E aquelas palavras, queridos, entraram no meu coração e eu tive lições tão preciosas e já compartilhei isso com a igreja, com pessoas, e eu tenho que prestar muita atenção para mim não ficar falando muito dessa história, porque ela se tornou tão marcante na minha vida. Ela me ensinou tanto a necessidade de olhar para o ser humano, olhar para as pessoas à nossa volta, pensando em estradas, pensando em pontes, não em muros. Daí a reflexão que faço nesse momento sobre a importância de construirmos relacionamentos assim, relacionamentos que sejam atenção mútua, visão mútua do ser humano, de olhar para as pessoas nas suas necessidades, de construir vínculos. Como é importante construir vínculos que sejam agregadores, que retire de nós uma visão meramente egoísta, onde você olhe somente para si, para as suas necessidades, para aquilo que você almeja, independentemente das pessoas à sua volta. Eu encontro na palavra de Deus inúmeras referências que ancora aquilo que nós estamos falando aqui. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 10, ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu preciso olhar para o outro, eu preciso construir pontes, pavimentar essas estradas cada vez mais, ao invés de olhar para mim, sabe? Eu vejo essa necessidade e eu vejo essa referência na palavra de Deus. Efésios, no capítulo 4, verso 32, ele diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Que palavra forte, que palavra interessante, que fundamento, que solidez de fundamento para construir a nossa vida, sabe? A necessidade de você olhar para o outro com um olhar de benignidade, com um olhar de misericórdia. Ele diz: benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Olhar com benignidade, olhar com misericórdia, olhar para o outro com o coração perdoador. Por quê? Porque Deus em Cristo nos perdoou. E assim poderia mencionar inúmeros outros textos que nos leva a olhar para o outro e enxergar o outro, porque às vezes as pessoas estão ao nosso lado, mas nós não as enxergamos, sabe? É como se elas fossem um simples vulto ou um detalhe nas minhas necessidades ou um detalhe nas minhas conquistas. Pedro, ele fala lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 9: sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Olha só, ser hospitaleiro, hospedar as pessoas, não meramente em sua casa, mas hospedar as pessoas no seu íntimo, no seu coração, sabe? 1 João capítulo 1, verso 7, diz: mas se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse verso nos faz ver, ou nos faz pensar, se de fato nós estamos na luz, se de fato o sangue de Jesus Cristo nos alcançou e nos lavou. Porque ele fala: se nós
andamos na luz, que é Cristo, se nós estamos em Cristo, mas não temos comunhão uns com os outros, será que de fato estamos? Será que de fato essa purificação nos alcança? Lógico que não, claro que não. A comunhão com Cristo sugere a necessidade de olharmos para o outro, de ter comunhão com os outros. Ninguém que vive para si mesmo tem comunhão com Deus, ele está mentindo a si mesmo. E assim poderia citar vários outros textos. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Não posso pensar em levar apenas as minhas cargas, mas a instrução da palavra é levar as cargas uns dos outros. Isso foi um choque para os escribas que viviam cumprindo a lei, buscando a lei. Eu quero cumprir a lei, eu quero fazer isso, a lei manda isso, a lei manda aquilo outro, mas jamais olhou para a carga do outro, jamais olhou para a carga do outro, jamais se propôs a carregar sequer 1 metro a carga do outro. Então você não cumpre a lei. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei. Enfim, a palavra de Deus nos traz inúmeros textos que nos mostram a importância de enxergar o outro. Eu não poderia encerrar sem ver isso na própria pessoa de Jesus Cristo, que olhou para nossas cargas, que olhou para o nosso pecado, que olhou para o peso do pecado que nós carregamos e pensou em nós e carregou em si mesmo, no seu sangue, no seu corpo, as nossas cargas, livrando-nos desse peso do pecado que a palavra de Deus tenazmente nos assedia, sabe? E fundamenta a nossa vida e traz peso no nosso caminhar. O Senhor olhou para a nossa necessidade e quis ter interação conosco e agiu conosco. Que nós possamos, a partir da sua palavra, sabe, aprender a olhar as necessidades uns dos outros. Que Deus nos abençoe, que Deus possa enxergar a nossa vida e que nós possamos aprender, né? Com esse testemunho que eu trouxe dessa irmã que não tem autorização para citar aqui o seu nome, não tenho mais acesso a ela, mas que é tão inspirador para mim e sobretudo com o apoio da palavra de Deus. Que Deus abençoe, que Deus possa tratar de nossa vida, de todo nosso egoísmo, nosso eu, e nos auxilie a construir pontes, estradas e não muros. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir.